Olá, seja bem-vindo ao Programação Nacional. A mudança climática é um dos maiores desafios do nosso tempo. Seus impactos que afetam desde a produção de alimentos até o aumento do nível do mar, aumentando o risco de inundações catastróficas, têm mexido com a sociedade e o meio ambiente de uma maneira global e sem precedentes. E para falar sobre isso, eu recebo aqui Carlos Alfredo Joly, coordenador da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Professor, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado pelo convite. Opa. Bom, o que são essas mudanças climáticas, para a gente começar a falar um pouco sobre isso? Bom, o que nós denominamos mudanças climáticas, elas são basicamente decorrentes do aumento da quantidade de gás carbônico, de CO2, que é emissão de fábricas e veículos, emissão na queimada de florestas, na atmosfera, e essas partículas de CO2 elas retêm na superfície terrestre uma quantidade maior de energia. Então, consequentemente, com esse aumento, a gente vai ter gradativamente um aumento também da temperatura na superfície. A gente estima que desde a Revolução Industrial, quando a quantidade de gás carbônico jogado na atmosfera subiu significativamente, a gente já tenha tido um aumento de 0,7 graus Celsius. E se nada fizermos, esse aumento continuará, e é por isso que essas convenções internacionais se debruçam sobre o assunto de tentar reduzir ao máximo essas emissões. Mas se o senhor fala assim, um aumento de 0,7, o nosso telespectador vai falar, mas é tão pouquinho assim, que isso dá de impacto real? O que acontece com o aquecimento, que as mudanças que estão ocorrendo, e a gente consegue acompanhar isso em vários lugares do mundo, por exemplo, o aumento de eventos extremos. A gente tem eventos extremos que são nevascas, as temperaturas extremamente baixas, e o telespectador vai dizer assim, não, mas espera aí, mas você está falando de aquecimento e você vai ter nevascas mais fortes, é porque você perde o controle da intensidade do evento que você vai viver. E, do outro lado, você pode ter, no mesmo continente, no semestre seguinte, temperaturas muito quentes, verões muito quentes. A gente pode ter tornados e tufões com muito mais intensidade, porque você tem, por exemplo, um aquecimento da água na superfície do oceano. Esse aquecimento faz com que esses furacões aconteçam com mais frequência, porque há uma energia maior disponível, a água está evaporando com uma maior quantidade e você tem a formação, então, de um número maior de furacões, mas, principalmente, eles se tornam mais intensos e, com isso, mais devastadores. E se a gente olhar nos últimos 30 anos, o aumento de frequência desses eventos é muito marcante. Então, mas são só 0,7, né? A nossa projeção é que, se todos cumprirem com o que está sendo acordado nas convenções, até o final do século a gente vai ter subido 1,5 graus. Esse é o objetivo para que a gente não tenha situações catastróficas que afetem ou tornem inviável a vida em várias partes do planeta. Até o senhor está explicando muito bem. Agora, se chegar a esse nível de 1,5, do que nós estamos falando de eventos, o que poderia acontecer? Porque eu já ouvi falar alguma coisa disso. Se subisse 2% a temperatura do planeta, é isso, né? Isso. Oceânica, não sei se é não, isso. Do planeta mesmo. Do planeta, a gente teria eventos catastróficos imagináveis. Isso é real? Infelizmente, isso é real. Se nós não fizermos nada em termos de controlar as emissões de gases, que a gente chama de efeito estufa, essa questão de reter, é como se a gente tivesse um cobertor cada vez mais grosso recobrindo a superfície da Terra, a gente vai chegar a esse aumento de 2 graus. E o que as convenções e as organizações internacionais lutam é para que a gente não chegue nesse extremo, porque com isso significa, por exemplo, que a gente pode ter um aumento do nível do mar que seja no mínimo do que se calcula em torno de meio metro. Meio metro de nível do mar em cidades costeiras, 50 centímetros. Numa cidade costeira, isso significa que uma parte dessa cidade vai ficar inundada de forma permanente pelo mar. Por exemplo, as avenidas costeiras, né, da Costa-Mar. Da Costa-Mar. Ou as ficariam inundadas. Ficariam inundadas. No Rio de Janeiro, toda aquela área de aterros, que já foi, de uma certa forma,
tomada pelo homem, Aterro do Flamengo, Aterro do Flamengo, ficariam submersas. Então, para a gente não chegar nesse extremo que se tenta reduzir a quantidade de emissões desses gases de efeito estufa. Aqui no litoral paulista, por exemplo, Santos, São Vicente. Santos, São Vicente, ou como a gente imaginar a Ilha Comprida, que é uma ilha que tem pouca altitude, ela possivelmente vai ficar, grande parte dela vai ficar submersa de forma permanente. Então, isso causa também toda a devastação na infraestrutura de estradas que você tem, se você pensar na Rio Santos, se você pensar nas estradas costeiras, nos nossos sistemas de chegada, os oleodutos que vêm dos campos da Petrobras, na região de Campos, por exemplo, ou na região de Santos, vão ser completamente alterados, porque eles não foram calculados para aguentar a pressão de água que eles vão ter que suportar se você tiver esse aumento. Então, são coisas que aparentemente estão muito distantes, mas que, na verdade, a gente já vem sentindo. Mudou a distribuição de chuvas aqui na região de Campinas, a gente tem eventos fortes, chuvas muito concentradas, e depois a gente tem períodos mais longos sem chuvas. A gente percebe isso em outras regiões também. Eu trabalho muito na Mata Atlântica, na região entre São Luís do Paraitinga e Ubatuba. E a gente vê as consequências dessas inundações. São Luís teve uma destruição parcial da cidade alguns anos atrás por um evento de chuva extremo que acabou levando uma elevação do nível dos rios e boa parte da cidade acabou sendo afetada, inclusive a matriz, que era belíssima. Quando você desce a Serra de Taubaté ali, de Taubaté, exatamente. Passa por ela. Eu cheguei a visitar essa cidade. Então, a gente percebe que essas coisas, elas já estão, de uma certa forma, acontecendo. O que vai acontecer no futuro, se nada for feito, elas vão se tornar mais frequentes e mais intensas ainda. No futuro, quanto tempo? Então, a gente trabalha com dois marcos, 2050 e 2100. Então, a ideia é que até 2050 a gente tenha conseguido reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa, que os acordos que são firmados internacionalmente estejam efetivamente cumpridos e que, a partir dali, a temperatura pare de subir, ela vai estabilizar, ela não vai decrescer, mas ela deixa de subir na velocidade que ela vem subindo. E 2100, que a gente joga com os cenários, bom, se nada for feito, se não ocorrer essa decréscimo na velocidade de subida da temperatura até 2050, quais são os cenários que a gente pode fazer para 2100? Ou, se tivermos cumprido todos os acordos, quais são os cenários aí mais positivos que a gente pode ter até 2100? Então, esses são dois marcos que são usados para fazer projeções para o futuro. Bom, a gente fala de 2050, poxa, meus filhos com certeza sofrerão essas consequências. Nós estamos falando de uma realidade real. Sim, né? sim. Quem sabe a gente até pode viver, né? Mais grave do que... A gente pode vivenciá-las, infelizmente. Vivenciá-la, né? Mas é real. A pessoa que está nos assistindo aqui, o seu neto, por exemplo, que está aí nos assistindo, com certeza vai passar por isso em 2050. Já uma situação bem caótica se nada for feito em relação a isso. É muito sério isso, né, professor? É muito sério, por isso que os países já tentaram, através da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, por 2 vezes, a efetivação de acordos. O primeiro chamou-se Protocolo de Quioto, que foi um protocolo que entrou em vigor e que visava essa redução de gases de efeito estufa, mas que, infelizmente, nem todos os países aderiram a esse protocolo. Um dos principais emissores, os Estados Unidos, por exemplo, não aderiu ao protocolo de Quioto. E a segunda tentativa é o Acordo de Paris, que é o acordo que está em vigor no momento e que, de uma forma diferente, mas acho que includente, a Convenção solicitou que os países fizessem os seus próprios compromissos. Quer dizer, o Brasil discutiu intensamente com o que nós podemos nos comprometer. Nós podemos nos comprometer com redução no desmatamento da Amazônia. Nós podemos nos comprometer em substituir parte da energia que ainda a gente usa de termoelétricas por energia eólica ou por energia solar. Então, são compromissos, cada país fez o seu documento. E o que o Acordo de Paris fez foi consolidar todos esses documentos e assim, bom, então essa é o compromisso do planeta com a redução da emissão de gases.
E é isso que a gente vem tentando implementar e gerar informações que sejam usadas para ir aperfeiçoando as políticas. O Brasil se comprometeu também a fazer uma restauração de áreas degradadas, recuperar a floresta. A floresta crescendo, as árvores crescendo, elas retiram CO2 da atmosfera, fixam ele na forma dos seus troncos, na forma das suas estruturas, e, portanto, seria uma maneira também de você contribuir. Você não só não está emitindo, como você está ajudando a retirar aquele que foi emitido. Então, esses são os elementos chaves do compromisso que o Brasil assumiu no Acordo de Paris. Adiantaria, professor, criar, por exemplo, nesse atual momento, por exemplo, prédios altamente sustentáveis? Tem alguns exemplos que a gente vê por aí, né? Às vezes surgem algumas matérias que falam assim, olha, esse prédio é ecossistêmico, né? Ele tem plantas no teto, em cima da plataforma, ele pega a própria água, faz reuso da água, tem energia solar, tem tudo. Isso seria o futuro para a gente poder melhorar a situação ou não? Isso certamente contribui. Essas construções sustentáveis, como elas são chamadas, certamente contribuem. Mas elas não têm escala para serem suficientes. Elas são uma contribuição e a gente deve continuar buscando técnicas e aperfeiçoamento de metodologias para construí-las, mas a gente tem que olhar para outros parâmetros também, parâmetros que muitas vezes dizem respeito ao nosso comportamento. Nós consumimos, de uma forma geral, uma quantidade muito grande de carne. Carne é uma das piores formas de você transformar o alimento antes dele ser consumido, porque ele vai levar a uma grande produção de CO2 até chegar à sua mesa. Então, se a gente assumir compromisso de mudança, que uma vez por semana eu não vou comer carne, vai ter um dia na semana que eu não como carne, eu vou estar reduzindo esse consumo e vou estar contribuindo. Mudanças de hábito de você não utilizar sacolas plásticas descartáveis e você usar aquelas reutilizáveis. Então, tudo isso faz com que cada um possa dar a sua contribuição. Não é só esperar que a política ou que o governo tome direções. Tem coisas que são do nosso comportamento individual e que trazem uma contribuição grande. Com certeza. Gente, a gente vai para um rápido intervalo. Nós estamos falando aqui com o professor Carlos Joly, Alfredo Joly, e nós vamos para um rápido intervalo sobre mudanças climáticas e a gente volta já.